Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e no vídeo de hoje eu tenho uma tarefa um pouco ingrata aqui, que é tentar gravar um vídeo para vocês no meio do feriado de carnaval. Então, se passar algum bloquinho aqui por perto, fizer confusão, barulho, me perdoe aí, mas eu vou tentar cumprir essa lição aí, né? Gravar um vídeo legal, informativo para vocês, mesmo nesse feriado, para que vocês possam aproveitar, aprender ou satisfazer alguma curiosidade aqui sobre o assunto que eu vou falar hoje, que é muito interessante, que é a performance da minha carteira modelo no exterior, a carteira offshore modelo aqui da minha consultoria de valores imobiliários. Para vocês que não sabem, estão chegando agora, eu tenho uma empresa de consultoria de valores imobiliários junto com um sócio meu que mora lá em São Paulo e a gente ajuda clientes ali a montar e a gerenciar carteiras de investimento que sejam adequadas, né, aos próprios objetivos desses clientes, ao perfil desses clientes. É um serviço muito exclusivo, individualizado, né? Mas a gente tem algumas carteiras modelo que a gente usa para auxiliar aqui na alocação de cada um dos clientes que a gente atende aqui. Então, antes de começar o vídeo, né, eu já vou deixar uma chamada aqui. Se você nunca teve uma carteira feita especialmente aí para você, com um profissional te auxiliando, seja um planejamento financeiro ou uma carteira de investimentos em si, né, alguém para te ajudar no dia a dia a tocar essa carteira, clica no link aqui no Fale Comigo, que eu posso te explicar como que funciona, né, o planejamento financeiro e também a consultoria de valores imobiliários, que são dois serviços que a gente oferece lá dentro da nossa consultoria de valores imobiliários. O link vai estar na descrição, no primeiro comentário, você vai para um WhatsApp falar comigo e aí a gente conversa sobre tudo isso, beleza? Mas no vídeo de hoje, o que eu quero mostrar para vocês é como tem ido a parte exterior, né, a parte offshore das carteiras modelo que a gente utiliza dentro ali das carteiras dos clientes, tá? Então isso aqui é uma carteira modelo, vamos começar explicando um pouquinho isso, né? Não é que todos os clientes têm essa carteira, a gente tem percentuais ou não de cada uma dessas carteiras que eu vou mostrar aqui, dependendo do objetivo do cliente, né? Então a gente coloca um pouco dessas ações que a gente colocou aqui, nas proporções que a gente colocou aqui, mas nenhum cliente tem 100% dessa carteira aqui, de nenhuma das que eu vou mostrar hoje, tá? Então isso aqui é como tem performado a carteira modelo, né? Os clientes têm performances que variam, né? Podem ser melhores ou piores que essa, dependendo de como está a alocação dele. Mas o importante é que são alocações coerentes com os objetivos do cliente. Então o mais importante para a gente é isso, né? Que a alocação do cliente reflita ali o planejamento financeiro dele, tá bom? Bom, explicado tudo isso, eu sei que vocês são bastante ansiosos e querem ver qual foi o resultado da carteira desde que a gente começou. Então eu já vou abrir aqui na minha tela um gráfico mostrando isso, né? Como é que foi o resultado das carteiras modelo offshore. Bom, a gente começa com esse gráfico aqui, né? É um gráfico de base 100, né? Então a gente começa no dia 1 como se a carteira valesse 100 e a gente evolui daí. E aqui você vai ver que tem 3 perfis, né? Você tem um conservador, um moderado e um agressivo. Como a gente espera de teoria dos investimentos, quando você está estudando investimento, né? Quanto mais agressivo, arriscado o portfólio, maior o potencial de ganho dele, né? Aqui no Brasil essa lógica não é tão simples assim, mas no exterior isso acaba funcionando bem. Então se você analisar essas 3 linhas que estão aparecendo na sua tela aqui agora, o conservador foi o que rendeu um pouquinho menos, né? Mas ele tem uma volatilidade bem menor, ou seja, ele balança bem menos, né? E o moderado e o agressivo balançam muito mais, mas conseguiram ter performances melhores também ao longo desse período, né? Você vai ver que a gente começou essas carteiras ali por volta de agosto, né? Julho, agosto de 2024, e ela está indo até fevereiro de 2025, né? Tem alguns dias atrás que meu sócio me mandou essa performance, né? Então, tudo como a gente esperava, né? A carteira conservadora, menos risco, um pouquinho mais calma, as mais agressivas um pouquinho mais ousadas, né? Mais agressivas de fato, com mais volatilidade, e todas performando muito bem, né? Se você for olhar aqui a agressiva, ela está ali próxima do 108, né? Então está ali entre 107 e 108, e as moderadas e agressivas, elas estão ali próximas de 110, né? Lembrando que de agosto para fevereiro não tem nenhum ano ainda aqui, né? Tem alguns meses apenas de performance. Então, foi uma performance muito, muito interessante. O importante aqui também é que essa performance aqui já está dolarizada, tá? Essa carteira ela é dolarizada, tá? E ela não tem nome só dos Estados Unidos. Ela é uma carteira com ações do mundo inteiro, né? Na verdade, eu vou falar um pouquinho mais para frente desse processo, de como a gente escolheu as ações,
mas praticamente todas as ações têm receitas globais, né? E estão sediadas em diversas partes do mundo também. Então não só ações dos Estados Unidos, né? Aqui tem ações do mundo inteiro aqui dentro. Bom, então essa é a performance dolarizada, né? Ali 10%, 7%, 8% em dólares, né? Ao longo desses poucos meses que essa carteira começou. Como que isso se compara com o EWZ, por exemplo, que é a Bolsa Brasileira em dólares? Essa comparação chega a ser até um pouco esdrúxula, mas eu vou botar aqui na tela para vocês. Bom, na tela eu adicionei o gráfico do EWZ, né? Dá para ver que ele é tão volátil, mas tão volátil, que ele até achatou os outros gráficos da nossa carteira, né? Parece que as outras carteiras não traçam quase que horizontal, de tanto que o EWZ tem volatilidade e risco, né? Mas você vê que ele balançou, saiu ali do 100 e chegou basicamente no 100 de novo ao longo desses meses, ou seja, teve muita volatilidade, muita vol e retorno zero, basicamente, né? Então, em dólares ali, o EWZ não saiu do lugar durante esse tempo. Bom, tudo bem, comparamos com o EWZ, que é um índice brasileiro, né? É como se fosse uma proxy da Bolsa Brasileira dolarizada, negociada lá na Bolsa de Nova York, tá? Então, como é que essa carteira se compararia com outros índices, né? Um índice mais justo, talvez, que seria o VT, né? O VT é um ETF que usa ações globais ali dentro do seu portfólio, né? Talvez seja o ETF mais famoso nesse sentido, de ações globais, ok? Então, como que essa carteira performa contra o VT? Vamos dar uma olhadinha no backtest que a gente fez sobre isso? Bom, então aqui na tela vocês estão vendo a carteira contra o VT. Isso aqui é um backtest. O que é um backtest? É você pegar essa carteira que você escolheu, colocar ela lá no passado e ver como ela teria performado ao longo do tempo. E aí você compara com um índice, né, ou um ETF que você já viu como performou, né? Então você está vendo aí o VT em laranja e a nossa carteira em azul. Ou seja, se nós tivéssemos montado essa carteira lá em 2019, ela teria performado muito, muito melhor do que o VT, né? Então você pode ver aqui, por exemplo, né, dentro desse gráfico, é legal prestar atenção nas escalas, né? Então a gente tem a nossa carteira lá próximo do 200, entre 250 e 275, né? E o VT ali próximo de 175 a 200, tá? Então foi uma diferença muito grande de performance ao longo desse período de 5 anos que a gente fez o backtest aqui, tá? Mas você consegue notar, né, que as curvas elas não são tão diferentes. Elas vão abrindo um pouquinho com o tempo, mas são curvas muito parecidas, né? O formato delas, você pode olhar quando uma cai, outra cai, quando uma sobe, outra sobe, elas têm um formato meio parecido, né? E isso faz todo sentido, tá? Por quê? Porque nós também aqui escolhemos ações globais para esse portfólio. Então, o VT é feito de ações globais, a nossa carteira também faz sentido que a performance ali tenha um formato meio parecido, né? Mas como a gente fez uma seleção mais interessante de ações aqui, acabou que performou melhor nesse período, né? De acordo com o backtest aqui que a gente fez. Mais na frente eu vou falar um pouquinho sobre o processo que a gente usou para montar essa carteira e aí vocês vão entender um pouquinho desse formato, né? Porque também que ele é tão parecido assim com o VT, a forma da curva de performance. E uma coisa importante a se falar é que esse gráfico aqui ele mostra o passado, tá? Então é o que aconteceu no passado. Isso não é uma garantia que essa carteira vai performar melhor assim do que o VT no futuro, né? Nós aqui acreditamos que vai, por isso que a gente acaba montando essa carteira aqui para os clientes que chegam aqui, mas não tem como garantir isso, né? Isso aqui é apenas uma performance passada e não uma garantia de performance futura. Bom, e como é que a gente chegou nessa carteira, então? Né? Nessas carteiras modelos que a gente utiliza aqui na nossa consultoria, tá? Primeiro de tudo, né, a gente sentou, eu e meu sócio, e a gente fez um filtro ali de qualidade, né? Então, o que a gente quer para essas ações dessa carteira? A gente só quer ação de empresa boa. Tem muita empresa boa no mundo, não tem por que a gente colocar empresa com dificuldade no nosso portfólio. Então, o primeiro filtro é o que a gente chama de um filtro de quality, né? A gente olhou as finanças dessas empresas, o histórico de finanças dessa empresa, né? Então, elas têm que ter um histórico muito bonito ali de números financeiros, né? Com lucros recorrentes, crescentes, estáveis, né? Consistentes, beleza? E também com um futuro que a gente acredita ser promissor, né?
Então a ideia do filtro de quality é essa, né? Empresas com bom histórico e que a gente acredita que para frente podem ter um futuro interessante. Bom, mas tem muitas e muitas empresas assim no mundo, né? Então a gente foi selecionando algumas e depois entrou algum filtro de diversificação também. A gente tinha um número X que a gente queria chegar de empresas para poder ter uma diversificação boa, né? De acordo ali com a teoria dos portfólios, tá? E a gente foi pegando empresas de setores diferentes, de vários lugares do mundo, que batiam todos esses filtros de quality que a gente tinha, tá? Então, a gente tem empresas de diversos setores, né? Setor de tecnologia, setor de fármacos, né? De indústria farmacêutica, empresas de carros, empresas de, enfim, diversos setores diferentes no mundo inteiro. E um outro filtro que a gente usou foi um filtro de receitas globais. Então, a gente tem empresas lá que têm receitas no mundo inteiro. A gente não quer uma empresa que tem uma receita num país só, tá? A gente passou mais esse filtro também. A empresa tem que ter receitas globais. Se eu não me engano, nessa carteira tem uma ou duas exceções a essa regra, porque nós vimos empresas muito boas que a gente queria colocar e essas não tinham ali as receitas globais, né? Mas tinham receitas em países fortes de primeiro mundo, então a gente abriu uma pequena exceção para um ou dois nomes ali nessa carteira, né? Mas de resto, todos os nomes têm ali receitas no mundo inteiro. Então se um país der problema, um país entrar em crise, isso afeta pouco ali as linhas de negócios de cada uma dessas empresas. Então fizemos essa seleção toda assim, né? Qualidade, o histórico financeiro, futuro promissor, setores diferentes, diversificados que a gente quer incluir nessa carteira, né? E além disso, os filtros de receitas globais, queremos empresas globalizadas, não empresas de nicho ali de um determinado país. Então, uma vez que a gente tem todas essas empresas selecionadas, nós selecionamos diversos nomes lá para essa nossa carteira, o que a gente fez foi pegar esses nomes e fazer várias simulações de carteira com diferentes proporções de cada uma dessas empresas, tá? E a gente colocou algumas regras para essas proporções também, né? E montamos várias carteiras com essas empresas e plotamos o resultado, né, o retorno e a volatilidade de cada uma dessas carteiras em um gráfico, né? Um gráfico meio famoso, conhecido como o gráfico de Markowitz. Eu vou mostrar na tela aqui para vocês darem uma olhada. Isso é bem teórico de finanças ali, de gestão, de montagem de portfólios eficientes, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês darem uma olhada na nuvem de pontos. Bom, então isso que vocês estão vendo aí na tela é uma nuvem de pontos, né, com as carteiras. Você vai vendo ali que no eixo vertical a gente tem o retorno e no eixo horizontal a gente tem a volatilidade, beleza? E aí cada pontinho desse é uma carteira com proporções diferentes dos ativos que a gente escolheu, tá? E o que a gente percebe? Esses ativos que estão na parte de fora da carteira, né? Não sei se vocês estão vendo o mouse, acredito que sim, mas essa parte aqui de fora são os ativos que têm um maior retorno para um determinado nível de risco, certo? Essa parte de fora aqui, se você se interessa por esse assunto, chamaria de fronteira eficiente de Markowitz, né? São as carteiras onde você consegue mais retorno com menos risco, beleza? Essa que está pintadinha de azul aqui, ó, é a carteira com maior Sharpe. Sharpe é uma medida também de pontos de retorno a cada nível de risco que você tem, né? Então, quanto de retorno que você tem para cada ponto de risco que você assume. E esse Sharpe é uma coisa muito interessante, né? Ele indica qual que é o risco-retorno da sua carteira. Se você tem um retorno alto para um risco baixo, né? Quanto maior o Sharpe, melhor. Quer dizer que você teve mais retorno com menos risco, beleza? Eu vou jogar uns números aqui também que o meu sócio me mandou sobre a performance dessa carteira para a gente dar uma olhadinha aqui no Sharpe das carteiras, tá? Então, se você pega o VT, que é o índice lá de ações globais que você tem, né, o ETF que replica isso, ele tem um Sharpe de aproximadamente 1,52. O que quer dizer? Que nesse período aqui que a gente está gravando, né, de julho, final de julho ali, até o meio para o final de fevereiro, o VT retornou 1,52 para cada ponto de risco que ele assumiu, beleza? Para cada ponto de volatilidade que ele assumiu. Quanto maior esse número, melhor, tá? Então, o VT, que é a nossa referência, é 1,52. Para você ter uma noção, o EWZ, que é a Bolsa Brasileira em dólares, tem um índice Sharpe de 0,09 nesse período. Então, um índice Sharpe muito pequeno, tá? Ele teve 0,09 de retorno para cada ponto de volatilidade que ele assumiu, ou seja,
muita vol e pouco retorno, tá? Quando a gente pega as nossas carteiras, a carteira conservadora teve 2,45 de Sharpe, bem maior do que o 1,52 e muito maior do que o 0,09 das carteiras que a gente está usando como referência. A moderada teve 2,26 e a agressiva teve 1,78, ou seja, todas as carteiras tiveram mais Sharpe do que o VT, que é o índice que a gente está acompanhando, e muito mais Sharpe do que o EWZ, que é o índice de ações brasileiras em dólares, beleza? Ou seja, a gente teve mais retorno para cada risco que a gente assumiu desde que a gente começou essa carteira aqui. Bom, mas eu falei no início do vídeo que isso é uma carteira modelo, né? Os clientes não têm exatamente essa carteira lá, eles têm um pedaço dessas recomendações com um pedaço de outras coisas que a gente recomenda para eles também, né? Então, como é que funciona a montagem de carteira do cliente em si, né? De cada cliente que passa aqui por nós. Como que fica a carteira individualizada dele? Se você tem ali 500 mil reais investido ou mais, a gente pode fazer esse processo com você, tá? Para a gente montar uma carteira de uma forma profissional que vai atingir os seus objetivos. Como que funciona esse processo? A primeira coisa de tudo que a gente faz é conhecer o cliente. Então, a gente tem uma reunião, né? Eu abro a câmera lá com o cliente, a gente fala ali um a um e eu vou fazer uma entrevista financeira, né? Eu quero descobrir várias coisas sobre a vida financeira desse cliente. Perfil de risco, objetivos, o que ele já tem familiaridade, como que ele já investe hoje, né? Para a gente poder definir ali, baseado nos objetivos, no perfil de risco dele, qual seria uma carteira ideal para esse cliente. Nessa primeira fase, a gente dá uma averiguada também se tem alguns ganhos rápidos que ele pode ter com economia de imposto, economia de custos, dado a carteira que ele já tem e a situação de vida dele, tá? Então, muitas vezes, né, as recomendações financeiras nem são sobre ações ou renda fixa, mas sobre coisas que ele consegue puxar ali para economizar um imposto todo ano ou para diminuir o custo que ele paga, que ele nem vê ali na carteira dele, né, por causa dos produtos que ele tem lá dentro, né? Então é uma ali averiguação um pouquinho mais profunda do que só uma carteira de investimentos. Bom, depois dessa fase aí de investigação, né, que a gente faz o planejamento financeiro do cliente, a gente vai para uma fase que é a alocação estrutural. O que significa essa alocação estrutural? Significa que a gente vai pegar uma carteira ideal, né, e vai montar essa carteira ideal para o cliente, baseado no que ele falou para nós. Então, quanto por cento vai para a renda fixa brasileira, quanto por cento para fundos imobiliários, quanto por cento para ações brasileiras, quanto por cento ele vai investir no exterior, nessas carteiras modelo offshore que a gente tem, quanto por cento que ele vai fazer X, Y, Z. Então, a gente define esse percentual ali do que o cliente vai ter na carteira. Bom, e aí sim, né, depois disso, a gente entra com essas carteiras modelo. Então, o cliente, por exemplo, tem lá 30% de alocação no exterior. Já acredita que pelo planejamento financeiro dele ali, ele deve ter 30% dolarizado, investido fora do Brasil, por exemplo, tá? E ele tem um perfil conservador. Então, o que a gente vai pegar? Vai pegar 30% da carteira dele e vai tentar alocar naquela carteira modelo conservadora offshore, tá? E ele vai pegar e vai alocar naquilo ali, tá? E o restante da carteira, que é fora desses 30%, a gente vai buscando as outras modelos que a gente tem aqui. Então, os fundos imobiliários que a gente recomenda, as ações brasileiras que a gente recomenda, os instrumentos de renda fixa que a gente recomenda, de previdência que a gente recomenda, e a gente vai montando com os percentuais, né? Cada um vai pegando um pedacinho ali das coisas que a gente recomenda e montando uma carteira própria para cada cliente. E é daí para frente que a mágica realmente começa, tá? Por quê? Uma vez que você tem a alocação estrutural, você pode fazer o que a gente chama de rebalanceamento, beleza? O rebalanceamento nada mais é do que passou um mês, aqueles percentuais que você tinha fixo lá se desequilibraram porque o mercado mexeu, uma coisa subiu, outra caiu, etc. Você vai fazer um novo aporte. E aí o que você vai fazer? Vai aportar naquilo que você precisa aportar para rebalancear aqueles percentuais, tá? Isso faz com que você esteja sempre comprando as coisas que estão relativamente mais baratas. Você sempre compra algo depois que esse algo já caiu, tá? E você nunca compra esse algo quando esse ativo, né, essa coisa está ali na máxima histórica, porque o percentual dele não vai estar abaixo do que deveria estar, tá? Então é uma forma inteligente de você fazer as alocações, né? Comprar sempre o que está barato e evitar comprar o que está caro. A gente pode ou não usar fundos imobiliários, operações de renda com opções, ações brasileiras, ações no exterior, Bitcoin, né, ETFs de Bitcoin.
Então a gente pode ou não utilizar cada um desses ingredientes dependendo do planejamento do cliente, do perfil de risco dele, né? Então algumas carteiras têm ou não determinada classe de ativo, ou tem maior proporção ou não determinada classe de ativo. Tudo depende do planejamento e do objetivo de cada cliente. A gente monta a carteira voltada para ele atingir aquele objetivo que ele tem. E claro, né? Fazendo isso com o menor risco possível. Bom, é assim que eu monto minhas carteiras, é assim que ela performou. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você quiser comentar, uma dúvida que você tenha, tá? Eu vou te convidar novamente a clicar no Fale Comigo e falar comigo se você tem interesse nesse serviço, seja o de planejamento, seja o de consultoria de valores imobiliários. Eu vou deixar aqui do lado um vídeo falando sobre como se aposentar com um único aporte. É uma promessa muito forte, mas a gente está tendo esse tipo de oportunidade agora que o juro está alto. Então clica nesse quadradinho aqui para você ver esse próximo vídeo e aprender como é que você se aposenta com um único aporte hoje, tá bom? Foi um prazer gravar isso aqui para você. Um grande abraço.